Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar do GeoEduc. Para quem não me conhece, eu me chamo Ivan Leonardi, sou geógrafo, faço parte aqui da equipe do Instituto e estarei moderando hoje o evento aqui com vocês, tá bom? Bom, o tema do evento de hoje é sobre processamento digital de imagens com o QuantumGIS, né? Um dos softwares e sistemas de informação geográficas mais utilizados hoje em escala global, tá? Antes de iniciarmos, hoje nós temos muitos participantes novos, tá? Então, eu vou explicar rapidamente como vai funcionar a dinâmica e passar alguns avisos importantes aqui para vocês antes de iniciarmos, tá bom? Então, primeiro aviso, vocês acompanharão o palestrante por áudio e vídeo, tá? Então, assim como vocês estão me vendo o Arthur também, não há necessidade, então, de vocês utilizarem o webcam ou microfone, tá? Então, toda a interação conosco será feita via chat online. Então, no canto direito de vocês, muitas pessoas já estão mandando boa tarde, mandando localização, é isso mesmo, então use e abuse desse chat, basta vocês enviarem então as dúvidas, críticas e sugestões que eu estarei recebendo aqui na administração, tá bom? As dúvidas em relação ao tema desse evento, tá? Aqueles que têm a ver com a palestra, eu estarei fazendo então ao final da sessão de perguntas e respostas. Então, ao final dessa palestra, nós separamos de 15 a 20 minutos só para pegar as dúvidas gerais, é claro que vão vir muitas, mas as principais e as dúvidas chaves desse evento eu estarei recebendo e fazendo ao final aqui ao especialista palestrante. Tá? Outro aviso importante também, caso a tela fique embaçada, não se preocupem, tá? Então, às vezes pode ser que vocês percam um pouquinho ali da qualidade da imagem, tá? O que acontece? A nossa ferramenta, ela prioriza o áudio, tá? Ao invés da imagem. Então, caso ocorra também algum congelamento da imagem, bloqueio de áudio, dá um F5 aí, atualiza a página que provavelmente para voltar à sessão. Tudo bem? Bom, um último lembrete, então, todo esse evento está sendo gravado e posteriormente vocês receberão, tá? No mesmo e-mail cadastrado, aqueles que vocês registraram no momento da inscrição dessa palestra, um e-mail notificando quando estiver disponível, tá? No máximo aí de hoje mesmo, no máximo mais tardar amanhã de manhã, vocês já têm aí acesso ao replay na íntegra, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, esses eram os avisos que eu tinha, tá? Então, agora eu convido o Arthur a se apresentar. Boa tarde, Arthur, seja bem-vindo. Gostaria, então, que você falasse um pouquinho sobre você e também o que você preparou hoje nesse webinar de processamento digital de imagens com QGIS. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Ivan, todo mundo das geotecnologias, toda a comunidade. Meu nome é Arthur Paiva, sou engenheiro cartógrafo de formação, sou instrutor, consultor do Instituto GeoEduc, e com esse webinar eu venho mostrar um pouquinho do curso, não o curso todo, senão perde a graça, mas um pouquinho, um overview sobre como o processamento digital de imagens, né, ele é muito importante dentro de todo o contexto de cartografia da região de interesse. Você que trabalha com projeto agrônomo, seja engenheiro ambiental ou até mesmo engenheiro civil, trabalha mais com imagens de drone, né, de veículos não tripulados, o processamento digital de imagens é fundamental para você gerar um produto de inteira confiança, um produto preciso, um produto fácil, simples de se entender, que é o papel da cartografia, comunicar a facilidade que as informações no terreno representam. Então, eu espero que gostem e vamos lá, vamos começar o webinar de processamento digital de imagens com o QuantumGIS. Legal, Arthur, obrigado aí pela sua breve introdução. Lembrando, então, pessoal, eu esqueci de reforçar, mas essa palestra vai ter aí duração em média de 40 minutos, tá bom? Então, agora, nesses 40 minutos, eu peço foco, atenção e aproveitem o momento para também depois tirar eventuais dúvidas, tá certo? Então, Arthur, convido você a compartilhar sua tela, a gente preparou um PowerPoint e eu volto, então, logo mais na sessão de perguntas e respostas, tá certo? Bom evento e até daqui a pouco, pessoal. Vamos lá. Boa tarde. Este é mais um webinar do curso do Processamento Digital de Imagens, QuantumGIS. Meu nome é Arthur Paiva, sou instrutor e consultor do Instituto GeoEduc, sou engenheiro cartógrafo de formação e nesse webinar, nesta apresentação, nós vamos
falar um pouquinho sobre as ferramentas de processamento digital de imagens. Não só as ferramentas de processamento e manipulação, mas sim as ferramentas de pré-processamento, as ferramentas de cartografia temática e também um pouco sobre o conceito por trás do levantamento orbital de imagens. Tá? Neste webinar, nós vamos abordar os 5 principais assuntos dentro desse contexto. Tá? O primeiro assunto vai ser sobre o sensoriamento remoto, todo o conceito físico por trás do levantamento orbital, como o sensor ele faz essa detecção remota, né, do espaço geográfico. As fontes remotas de imagens, quais são os sites, os portais, seja eles nacionais ou internacionais, que disponibilizam dados orbitais, imagens ou dados matriciais, como eu vou diferenciar a seguir. Tá? O pré-processamento de imagens, como nós vamos tratar a imagem bruta, que é baixada, né, que é adquirida a partir das fontes remotas. Então, uma imagem que é adquirida, ela é uma imagem bruta, ela tem que ser preparada, de vez em quando ela deve ser georreferenciada, quando é necessário, quando a imagem vem, né, sem referência, tá? Ou ela pode exigir que ela seja recortada, pode exigir que ela seja radiometricamente transformada. Vamos falar um pouquinho desses conceitos, tá? No pré-processamento de imagens. O próximo assunto vai ser um pouco mais do que a gente aborda durante o curso, que é o processamento digital de imagens, quais são as principais técnicas, as ferramentas que utilizam, né, que manipulam, que transformam essas imagens, o que caracteriza o PDI. Tá? E, por fim, a cartografia final, que é o produto que é gerado a partir do sensoriamento remoto. Esse produto, como eu vou explicitar, ele pode ser tanto um produto temático como um produto vetorial, um produto cartográfico, né, restituído, vetorial. Vamos iniciar sobre os conceitos físicos do sensoriamento remoto. Uma breve definição, tá, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O sensoriamento remoto ele é definido como a obtenção da informação de um determinado alvo, de um determinado espaço geográfico, tá, uma determinada área de interesse, sem o contato direto com ele, ou seja, remotamente, através da interação com o espectro eletromagnético. Tá? Então, a física de levantamento seria a fonte de energia, a fonte de energia proveniente do Sol, essa energia incidente, ela bate sobre o espaço geográfico de interesse, o alvo, tá? O espaço geográfico de estudo, e parte dessa energia ela é absorvida, parte dela ela é refletida para o sensor, que está em nível orbital, aproximadamente 11 mil quilômetros, 12 mil quilômetros. Então, você tem o sensor que captura essa luminosidade, essa radiação, e nessa captura, dentro do sensor, nós temos, né, um conjunto de lentes e espelhos que acentua toda essa luminosidade, essa radiação, e nessa acentuação da radiação há o prisma, né? E esse prisma, ela decompõe essa radiação em várias faixas do espectro eletromagnético, que são aquelas faixas, que são as faixas do visível, faixa do infravermelho próximo, infravermelho médio, infravermelho distante, faixa termal. Então, esse prisma ele decompõe essa radiação proveniente da reflexão que a superfície ela vai apresentar, a superfície de interesse. E, por conseguinte, depois, né, a partir da plataforma, que é o satélite, né, esse sensor, né, vai comunicar com uma estação de comando, com uma estação de recepção, e vai passar esses dados, toda essa informação imagética e também a informação de metadados, informações espectrais, que nem sempre são imagéticas, para a estação de comando, para que ela disponibilize ou não, né? Ou forneça para uso militar, ou forneça para uso civil comercial ou civil livre, né? Que são as fontes remotas que nós vamos ver, né, no próximo tópico. Tá? Mas aí, o princípio físico ele simplesmente se resume a isso. Tá? Nessa energia refletida pelo espaço geográfico alvo, né? Que é o espaço de interesse, e essa energia refletida, essa luminosidade, ela perpassa
pelos filtros dos sensores, essa luminosidade, depois que passa pelos filtros, né, ela é acentuada a partir de uma configuração de lentes e espelhos que rebatem essa luminosidade para um prisma que ele decompõe esse espectro, né, esse espectro eletromagnético da radiação em várias faixas, dependendo da resolução espectral que aquele sensor apresenta. Tá? E por fim, ele já repassa para a estação de recepção para que seja disponibilizada para uso, seja militar ou seja civil. Tá? Mas qual é a natureza da radiação? Por que esses sensores ditos passivos, né, eles utilizam dessa radiação nessa dinâmica física que eu acabei de explicar? A radiação, ela é proveniente do Sol e a direção dessa radiação é uma direção onde o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares. Tá? Então, nós temos o campo elétrico no eixo Y, tá? O campo magnético no eixo X, e no eixo Z, tá? A gente tem a direção de propagação, que é uma constante, que ela é representada pela velocidade da luz. Tá? Essa velocidade da luz, ela tá, o produto do comprimento de onda, tá? Que o comprimento de onda ela é a distância entre duas cristas de onda, que são os valores máximos, tá? Dentro no campo elétrico ou no campo magnético, tá? Dependendo da perspectiva que você enxerga a radiação. E esse comprimento de onda ele é multiplicado pela frequência, que é quantas oscilações esse comprimento de onda ele vai apresentar. Tá? A frequência ela é o inverso do tempo. Tá? Então a frequência é a quantidade de oscilações que eu tenho, por segundo. E a velocidade da luz, que é uma constante, que é c, ela é esse produto. Tá? Então é muito importante nós sabermos o mais importante é nós sabermos o comprimento de onda, que é nesse comprimento de onda que os objetos geográficos eles vão responder à luminosidade, com a sua reflectância. Então, quando há florestas, zonas urbanas, solo exposto, a reflectância desses objetos elas respondem de uma maneira diferente. E essa reflectância ela está diretamente relacionada com o comprimento de onda. Ainda no espectro eletromagnético, nós temos a faixa de todo o espectro eletromagnético dividido, né, em pequenas faixas. Tá? A gente tem a extensão, né, vamos dizer assim, melhor, de todo o espectro eletromagnético e as faixas desse espectro. Tá? Quando a gente tem um comprimento de onda muito pequeno, que é esse aqui, um picômetro, tá? Esse pico é 10 a menos 12, são os raios gama, o nanômetro, que são os raios X, tá? Até o ultravioleta, nós temos muita energia para que ela consiga se propagar por amplas extensões de distância. Então, a gente precisa de muita energia. São os comprimentos de onda muito pequenos. O comprimento de onda do visível está entre menos 4 e menos 6. Tá? E esse comprimento de onda do visível é o comprimento de onda de cores naturais, que é a maioria das imagens que a gente vai adquirir e trabalhar com elas, para fins de classificação de imagens ou de composição de cores também, né, com outras bandas do espectro. Mas a faixa do visível, você veja que é uma faixa muito pequena. Essa é a faixa que nós, seres humanos, conseguimos enxergar, né, com os nossos olhos. Então você vê que dentro da extensão do espectro eletromagnético só enxergamos a faixa de 10 a menos 4, menos 5 e 10 a menos 6, que é a faixa do visível. Tá? E à medida que a gente vai chegando, tá, a gente vai chegando a uma larga extensão de comprimento de onda, 1 milímetro, 1 metro de comprimento de onda, 1 quilômetro de comprimento de onda, que são as ondas de rádio, aquelas rádios mesmo, FM e AM, tá? Essa larga extensão de comprimento de onda exige menos energia para ser propagada. Por isso que as ondas de rádio, né, a antena se posicionando em uma área de grande altimetria, né, com uma altura elevada, ela consegue se expandir de forma significativa e até mesmo eficiente.
do ponto de vista da operação de transmissão de ondas de rádio, tá? Porque ela é uma onda com a extensão de comprimento de onda muito alto, muito grande, e precisa de menos energia para ser propagada, como pode mostrar aqui o gráfico. Partindo do espectro eletromagnético, tá, que é a definição dessa extensão do espectro eletromagnético e seus canais e suas frações, né, correspondente a cada tipo de aplicação, né, dentro daquele comprimento de onda, nós temos a assinatura espectral, que é como que o objeto se comporta, do ponto de vista da reflectância para cada comprimento de onda, né? Então, para cada... Isso aqui é a assinatura espectral, que ela envolve qualquer tipo de objeto geográfico, independentemente do sensor que está coletando. Então, essa reflectância ela é a mesma, independente do sensor. Agora, o comprimento de onda tem sensores que classificam certos comprimentos de onda em determinadas bandas. Então, o comprimento de onda ele é o mesmo, só que o sensor ele pode ter, por exemplo, entre 1,2 e 1,4 a banda 5. Não necessariamente tem que ser a banda do visível ou outro tipo de banda, é a banda daquele sensor especificamente. Mas a reflectância ela não varia, é a mesma. Então nós temos o solo seco, que apresenta esse tipo de reflectância, ou seja, ela apresenta uma maior reflectância aqui no infravermelho médio, tá? Que é esse TM7 aqui. Esse quadro ele pode ser referente a qualquer tipo de sensor, tá? A reflectância, essa característica. A vegetação ela apresenta uma maior reflectância no visível e na banda verde, como a gente vai ver durante o curso. Então, nós temos esse comportamento da reflectância em relação ao comprimento de onda, que aquele objeto responde. Então, aquele objeto, a radiação incide sobre ele, sobre o solo seco, ele incide, e a resposta que o solo seco dá a essa radiação ela é caracterizada pela reflectância. Então, ela dá uma grande reflectância, ou seja, ela é bem nítida, bem enaltecida, suas características físicas são bem enaltecidas dentro desse intervalo de comprimento de onda aqui, que está sendo apresentado. E assim você é capaz de realizar aritméticas de bandas que nos proporciona, né, evidenciar certos tipos de objetos que são do nosso interesse. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as fontes remotas de imagens. Né, especificamente a prática 1 do nosso curso, nós vamos adquirir imagens de fontes nacionais ou fontes internacionais. Tá? Primeiramente, vamos adquirir dados da fonte do INPE, do site do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele apresenta imagens do Landsat, imagem do CIBERS, imagem do satélite Sentinel e de seus respectivos sensores. Então, o Landsat tem o sensor TM, o CIBERS tem o sensor WFI, tem o sensor de CCD. Tá? Existem vários tipos de sensores que eles são especificados mais detalhadamente no curso, na apostila, e são importantes dentro do cenário de análise que você está inserido. Tá? As fontes internacionais é o site da USGS, que é o United States Geological Survey. Tá? O site é earthexplorer.org. E esse site ele apresenta já um repertório mais amplo de imagens e dados matriciais. Por quê? Porque as imagens, ele é um dado matricial, mas nem todo dado matricial é uma imagem. Então, ele apresenta dados do Aster-GEDEM, dados SRTM, que são dados matriciais que representam somente a altimetria de determinado local. E não necessariamente ele apresenta uma imagem. Então, um dado matricial, ele não necessariamente é um dado imagético. Ele é um dado que representa aquela malha ali de pixels, representa qualquer tipo de fenômeno, seja ele temperatura, pluviometria ou altimetria. Tá? Então, essa fonte internacional da USGS, ele disponibiliza esse tipo de dados também.
do ASTER-GDEM, que são os modelos digitais de terreno, tá? E dados imagéticos, do Landsat também, mas ele apresenta uma família mais recente do Landsat, que é o Landsat 7 e o Landsat 8, o ICONOS, Sentinel também, e os dados do satélite SPOT. Aí, adquiridos os dados, as imagens das fontes remotas de imagens, nós vamos tratar essas imagens brutas. Como que a gente vai tratar a imagem bruta? Primeiramente, a gente vai tratar o histograma da imagem, a gente vai analisar o histograma da imagem e aplicar o realce de contraste, que é a distribuição desse histograma, né, a fim de que a imagem ela tenha nitidez. Então, primeiramente, o histograma ele é um gráfico que ele fornece informação de quantos pixels há em cada nível de cinza, né? Já adiantando, a resolução radiométrica é a capacidade do sensor de sensibilizar cada nível de cor que aquele terreno está respondendo em determinada faixa do espectro eletromagnético. Na faixa do visível, ele vai variar na pancromática de 0 a 255, que são as imagens preto e branco. Então, ele tem de 0 a 255 possibilidades de níveis de cinza. Então, dentre essas possibilidades, quantos pixels estão em cada possibilidade? É isso que representa o histograma. Então, qual é a proporção da imagem que corresponde a cada valor de nível de cinza? Isso aqui é um exemplo do histograma. E esse realce, esse ajuste de contraste, ele procura o quê? Adaptar essa resolução, essa escala de níveis de cinza, à capacidade que o monitor tem, que o seu computador, que a sua máquina tem de visualizar aquela imagem, a partir do ajuste do histograma, que é aquele gráfico que nós apresentamos anteriormente. Isso aqui é um exemplo. Tá? Primeiramente, quando a gente pega uma imagem bruta, ela aparece um pouco mais escura, ou seja, o histograma está concentrado em alguns níveis de cinza ali, tem uma concentração, e quando a gente realiza esse ajuste, ou seja, a gente espalha os pixels com os valores mínimos e máximos como limites, e espalha ao longo, né, da radiometria, que é que é a escala de 0 a 255, a gente está adaptando essa resolução radiométrica de 0 a 255 à visualização da máquina, a qualquer tipo de visualização, seja da máquina, seja da televisão, de qualquer tipo de hardware. E o que acontece? Alguns programas, como o Envy, o ERDAS, ele já realiza esse ajuste automaticamente, sem precisarmos ir lá em propriedades e fazer essa distribuição. Ao passo que o ContourGIS não. Então, nós vamos realizar esse tipo de ajuste durante o curso. Ainda no pré-processamento de imagens, quais são as ferramentas principais, aliás, as operações, fica melhor, principais que ajudam no pré-processamento das imagens? Caso for o contexto, né? Caso a imagem não esteja com uma referência elipsoidal ou com uma referência plana, ou esteja um pouco posicionalmente distorcida, nós realizamos o georreferenciamento de imagens. Durante o curso, nós utilizamos um exemplo clássico de georreferenciar imagens do Google Earth. Muita gente já chega com essa dúvida para mim: pô, Arthur, como é que eu consigo... Como eu consigo aplicar as imagens do Google Earth dentro do meu ambiente SIG? Sempre quando eu coloco a imagem lá, eu rodo a imagem, ela aparece em coordenadas arbitrárias, em coordenadas de centímetros, né? Então, neste curso, nesse passo referente ao pré-processamento de imagens, nós vamos realizar o georreferenciamento de imagens do Google Earth, tá? Que o georreferenciamento é a adaptação dessa imagem do Google Earth ao espaço geográfico, ao espaço real, a um elipsoide de referência. Então, nós vamos associar pontos na imagem, né, pictórica, que é a imagem do Google Earth, em JPEG, e associar cada ponto a um ponto na imagem de uma base cartográfica, de uma base que esteja já referenciada ou em WGS ou em Silver 2000. Então, esses pontos homólogos que vão referenciar a imagem da fotografia.
Nós vamos realizar o recorte vetorial. Por que, Arthur, o recorte vetorial é um pré-processamento? Porque uma imagem toda de satélite, ela é muito grande. Ela é grande no sentido de extensão, que ela pega uma larga extensão do terreno, e ela é grande no sentido computacional. Uma imagem, né, de satélite, ela tem em torno de 100 megas, 200 megas de extensão. Então, quando realizamos o recorte da imagem somente nos moldes da nossa área de interesse, seja uma unidade de conservação, seja um terreno, um talhão, a gente já consegue otimizar os processamentos, porque a imagem ela contém uma extensão menor, tanto uma extensão territorial menor quanto computacional. Isso favorece nos demais processamentos. O recorte vetorial ele permite isso. E, por fim, a correção radiométrica. A correção radiométrica é a mudança da escala do nível de cinza, ou seja, é a mudança de 8 bits, que é de 0 a 255 possibilidades de níveis de cinza, para uma escala maior. Uma escala, por exemplo, de 16 bits por pixel, que é o quê? Que nada mais é que 2 elevado a 16, que é 65.535 possibilidades de nível de cinza. Porém, como vocês vão ver durante o curso, isso não quer dizer que a imagem está melhor, né? Vamos dizer assim, boa, com boa resolução, eu estou vendo as coisas. Não, ela apresenta maior nitidez, porque o histograma ele apresenta uma extensão, uma escala maior para ele poder se distribuir ao longo da mesma. Agora, essa nitidez ela não se configura, ela não resulta em qualidade dimensional, que isso só se dá com a resolução espacial, com a fusão de imagens, que é quando a gente aplica detalhamento a uma imagem multiespectral, que não é o caso, isso é uma correção somente radiométrica. A gente vai abordar isso de uma forma que isso pode ajudar em alguns contextos, como, por exemplo, em contextos onde aquela imagem ela apresenta uma carga computacional, um peso computacional grande. Então, a correção radiométrica ela pode ir de 16 bits para 8, como de 8 para 16. Então, isso favorece o manejo dos processamentos e do projeto, por consequência. Processamento digital de imagem, já saindo um pouco da seara, né, anterior ao processamento, à análise, à manipulação, à transformação, tá? Indo já para esse contexto, primeiramente, né, no processamento digital de imagens, nós vamos abordar a composição de imagens, a composição de bandas, que consiste em produzir uma única imagem, associando cada banda às 3 cores primárias, o que chamamos de 3 canais primários, que é o red, green, blue, vermelho, verde e azul. Então, essas cores primárias, que constituem as cores do espectro do visível, nós podemos associar 3 bandas espectrais quaisquer a esses 3 canais. Por quê? Na banda infravermelho, por exemplo, ou numa banda termal, não é uma banda vista a olho nu. A informação que aquela banda representa não é uma informação que eu, de cara, olhando, eu vou analisar e extrair algum tipo de informação. Então, eu associando essa banda infravermelho a essas cores primárias e realizando composições, ou seja, na vermelha eu vou utilizar o infravermelho, na verde eu vou utilizar a banda 1 e na azul a banda 3, nós produzimos uma imagem com características que enaltecem certos objetos geográficos de interesse, como vegetação, como zona urbana, como água. Né? A água é importantíssima porque em certas situações, quando nós queremos restituir, ou seja, transformar aquele curso d'água ali, por exemplo, aquele curso d'água em dado vetorial, nós, de forma otimizada e rápida, nós podemos realizar essa composição de imagens e produzir um efeito, né, e produzir uma imagem com um efeito que somente esse curso d'água seja nítido. Isso é muito importante. Tá? Esse é um exemplo, tirei do site do INPE, tá? que é a composição de 3 bandas. Tá? E essas bandas elas podem ser todas as bandas que aquele sensor foi capaz de coletar, tá? De levantar. Então, na banda 3, que é o canal vermelho, eu posso colocar a banda do infravermelho distante. A banda 4, que é o verde, como está representado aqui, eu posso colocar um outro tipo de banda. E essa combinação de bandas,
nesses 3 canais proporciona a produção dessa única imagem, tá? E como é que eu acerto que a banda do infravermelho com a banda 2, com a banda 3, ele vai compor aquela imagem que me é necessária, que me é desejável? Bem, essa questão da composição colorida de imagens é uma questão empírica, né? São combinações de bandas que você aplica a cada canal e aquilo te fornece, te produz uma imagem determinada. Então, é mais uma questão empírica mesmo, tá? Não tem um modelo matemático associado a isso. Então, empiricamente, você vai realizando essas composições até produzir uma imagem que lhe seja, né, de grande interesse. Um outro tópico do processamento digital de imagens, uma outra operação, é a fusão de imagem, que é um método que combina diferentes características espectrais, espaciais, para sintetizar uma imagem nova com uma resolução, com um nível de detalhe espacial. Quando eu digo resolução espacial, eu digo detalhe dimensional. Quanto que um pixel vale no terreno, tá? Que a imagem multiespectral não é capaz de atender. Porque a imagem multiespectral, a gente tem propagação de erros dimensionais oriundos daquela representação pictórica que a imagem apresenta, em níveis de cores, não estando dentro do nível de cor de cinza, né, de branco até o preto, mas sim níveis, né, variados de cores, no RGB, no espectro do visível. Então há uma propagação de erros e a imagem multiespectral ela perde qualidade dimensional. Então a fusão de imagem ela vem como solução para que essa imagem multiespectral ela se torne mais detalhada. Como vocês podem ver aqui, essa é uma imagem do exercício, tá? que é realizada durante o curso. A gente realizou uma composição de imagens para que essa composição de imagens gerasse uma imagem com tons naturais de cores, ou seja, tons, vamos dizer assim, verdadeiros. Tá? E esses tons verdadeiros de cores, essa composição de imagem, tornou a imagem muito não é a palavra certa danificada, mas muito pobre do ponto de vista dimensional, do ponto de vista espacial. Então nós realizamos a fusão de imagem. Nós fundimos uma imagem multiespectral com cores naturais com a imagem pancromática. Por quê? A imagem pancromática ela é o levantamento do sensor que apresenta maior qualidade de resolução espacial. No caso do Landsat 5, ele apresenta 30 metros de resolução. Então, nesses 30 metros de resolução, nós temos essa qualidade de detalhes. Corrigindo, o Landsat 5 apresenta no pancromático 15 metros de resolução, 30 metros é no multiespectral. Então, associamos a composição de imagem multiespectral com a resolução pancromática de 15 metros, para que a imagem ela se torne tanto multiespectral como detalhada do ponto de vista espacial. A aritmética de bandas é uma operação que também foi realizada, tá, com um destaque para o NDVI, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, que nós extraímos, que nós pegamos a banda do infravermelho e a banda do vermelho e realizamos um cálculo onde o resultado desse cálculo é um mapa, uma imagem, onde os níveis mais altos apresentam um ganho de vegetação, apresentam a presença de vegetação, enquanto que os níveis mais baixos, ele varia de 1 a -1, os níveis de 0 a negativo apresentam certa perda de vegetação, certa ausência da vegetação. Tá? É um exemplo abordado durante o curso, aritmética de bandas. A classificação de imagens também está dentro desse processo de PDI, que é o quê? Que é a tradução temática que aquela imagem ela apresenta. O que seria a tradução temática? Dentro de uma imagem, né, a gente tem zona urbana, a gente tem praia, a gente tem areia, asfalto, caso seja a imagem muito detalhada, a gente tem florestas, restingas. Então a gente tem esses tipos de temas, esses objetos geográficos, que eles precisam ser tematizados. Para quê? Para que a gente possa gerar mapas.
mapas temáticos. Então, a classificação de imagens ela é dividida em classificação supervisionada, tá? De modo bem geral, explicando, ela é dividida em classificação supervisionada e classificação não supervisionada. A supervisionada depende da gente, o operador, a extrair cada amostra daquele objeto geográfico e interpretar aquela amostra. Então, a classificação de imagens, ela também ela é ação, ela é uma ação da interpretação de imagens, porque antes eu interpreto o que é aquele objeto geográfico ali, qual o nome que aquele objeto geográfico apresenta, e depois eu classifico, depois eu retiro uma amostra e classifico diretamente. Então essa é a classificação supervisionada, depende do operador, depende do conhecimento prévio que o operador tem daquela região ali, para que ele possa extrair essas amostras e aplicar a tematização. A classificação não supervisionada é uma classificação da ferramenta. Ela vai extrair, a partir de uma similaridade entre os pixels, certos conjuntos de pixels que são iguais entre si e vão separar eles. Tá? Essas duas formas de classificação serão mencionadas e por consequência, o pós-processamento, ou seja, os níveis de erros que a classificação proporcionou, né, nós vamos também abordar durante o curso. E o filtro de imagens, que o filtro de imagem ele vem com o objetivo de enaltecer feições geográficas. Existem filtros passa-baixa, que desfocaliza a imagem, tira tira a alta frequência, ou seja, deixa passar somente a baixa frequência, o que faz com que nós tenhamos noção dos níveis de cinza que apresenta aquela região ali. Tá? E a passa alta, que é o filtro laplaciano, ele é o filtro que deixa entrar a alta frequência, ou seja, ele só pega as bordas. Importantíssimo o filtro passa alta para vetorização e para restituição cartográfica. Por isso que eles foram abordados e muito bem explicitados. Essas são as 3 operações principais utilizadas, tá? Aritmética de bandas, classificação de imagens e filtro de imagens. E, por fim, a cartografia final. O que seria a cartografia final? Né? É o objetivo principal do processamento digital de imagens orbitais. Tá? A geração da cartografia final. Que essa cartografia final ela pode ser materializada de uma forma geométrica, ou seja, de uma forma onde eu consiga restituir, como, por exemplo, os filtros passa alta, tá? E a composição de imagens com a posterior fusão dessas imagens, para que eu tenha uma qualidade dimensional adequada para poder restituir. E essas ações elas fornecem uma forma de gerar uma cartografia geométrica, que é uma cartografia vetorial. E do ponto de vista matricial, que é a cartografia temática, ela é de extrema importância, porque nós temos operações de classificação de imagens, operações de composição de imagens, de aritmética de bandas, que fornecem uma base, subsídios para que a gente consiga tematizar todos os objetos geográficos representados dentro daquela imagem ali que nós adquirimos das fontes remotas mencionadas anteriormente. Então, o objetivo principal desse curso é o quê? Realizar a cartografia final. Realizar ou uma cartografia geométrica, tá? Uma cartografia vetorial, ou uma cartografia temática, uma cartografia matricial. Esse é o principal objetivo do curso de processamento digital de imagens, tá? Como, por exemplo, vocês podem ver aqui, essa é uma cartografia temática. Resultado de uma classificação supervisionada, tá? Onde eu coletei amostras, onde eu coletei polígonos e eu tematizei esse polígono. Por quê? Porque essa cartografia temática ela é referente ao município do Rio de Janeiro, é onde eu moro. Então, particularmente, eu me senti à vontade, com o conhecimento prévio que eu tenho dessa região, a tematizar cada polígono extraído como amostra no treinamento para realizar a classificação supervisionada. Tá? Então, esse é um exemplo de mapeamento temático e pegando esse dado, essa camada temática e passando para o formato vetorial, também nós somos capazes de realizar uma cartografia temática vetorial. Tá? É só
o trabalho de transformação vetorial, que também é mencionado durante esse curso de PDI. Tá? Então, esse é o principal objetivo, realizar cartografia geométrica ou temática. Agradeço a todo mundo, muito obrigado. Tá? Eu estou aberto a dúvidas, a sugestões, a qualquer tipo de afirmação sobre o curso, e agradeço muito a audiência de todo mundo, espero que tenham gostado, e espero também que vocês façam o curso e me tragam dúvidas, que é as dúvidas que fazem com que nós consigamos prosseguir dentro dessa ciência de processamento digital de imagens, que é uma ciência que só tem a evoluir e está em constante, né, desenvolvimento. Muito obrigado. Ok, Arthur, obrigado pela sua apresentação. Você está me ouvindo? Estou vendo sim. Ótimo. Tá me Parabéns, vendo? então, Arthur. Sim, agora estou ouvindo perfeito. Ótimo. Que bom. Tudo certinho. Estou recebendo aqui parabéns pela apresentação, o Gil mandando parabéns, o Jeff também. Realmente foi Meu muito grande amigo proveitosa. É uma porrada, pode-se dizer, né, de conteúdo, porque é muito conceito, né, e é difícil a gente concentrar tudo isso num espaço de tempo muito pequeno, né? Mas eu acho que deu para ter uma noção de todas as etapas, a estrutura, né, que aborda o processamento digital de imagens, né? Mas perfeito, Arthur. E só antes de a gente passar aqui para a sessão de perguntas e respostas, tem o pessoal também perguntando o que é essa oferta aí que está aparecendo no chat de vocês, tá? Então, pessoal, com muita alegria, estamos lançando aí mais um curso, né? Um curso completo. Antes nós tínhamos um curso introdutório de processamento digital de imagens, tá? E, na verdade, a gente decidiu mesclar tudo e fazer um curso completo de PDI com QGIS, tá? Então, esse curso que vocês estão vendo no chat, tá? Eu vou até compartilhar minha tela daqui a pouquinho para vocês obterem mais informações e como vão conseguir esse desconto, tá? Mas é um curso completo mesmo de processamento digital de imagens, que vai desde essa parte aí de pré-processamento, aquisição de imagem, né, pré-processamento, processamento e até a cartografia final, né. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta aí depois eu compartilho minha tela aqui, Arthur, tá bom? Para a gente ir aquecendo aí a sessão de perguntas e respostas, tá? Mas a primeira pergunta aqui que chegou, eu vou fazendo na ordem cronológica, tá? Para você entender. Mas a primeira pergunta que foi do João, tá? E ele pergunta lá no início da apresentação, como é recolhida a informação espectral de sensores passivos durante o período da noite, noturno, né? Onde não há incidência de radiação solar. Você podia explicar um pouquinho sobre isso? João, esse é um grande problema, né? O Sol, ele é nosso aliado, né, dentro desse contexto, dessa dinâmica do sensoramento terremoto. Bem, você já deve ter em mente, já a intuição já falou que não tem como você levantar de noite, realmente, não tem como. Sensores passivos não fazem levantamento à noite. O sensor ativo, que são o LiDAR, né, os instrumentos a laser de levantamento altimétrico e o de abertura sintética, o radar, eles realizam esse mapeamento noturno, porque eles apresentam uma energia própria para fazer o sensoriamento da área de interesse. Então, à noite, a solução seria utilizar esses sensores ativos, que, por sua vez, não são sensores imagéticos, são sensores, né, não imagéticos, eles só coletam nuvem de pontos, e depois você realiza uma fusão de imagens, ou até mesmo uma concatenação com imagem durante o dia, para você ter a noção do qual é a informação geográfica que tem naquele local ali, não ter só informações de pontos, mas sim uma informação imagética. Mas não tem como recolher informação espectral de sensores passivos durante a noite, sem a incidência da radiação. Tá? Perfeito. Esclarecido. Então, antes de nós passarmos para as últimas perguntas, né, e as que estão chegando aqui, eu vou compartilhar minha tela, vou explicar aqui para vocês, então, pessoal, como que vocês vão conseguir aí o desconto para o curso, tá bom? Arthur, eu só peço que você dê um confirma aí quando você estiver vendo minha tela, ok? Tá. Confirma. Estão vendo minha tela?
Sim, estou vendo. Ótimo, perfeito. Então, sobre esse curso, tá, pessoal? Ele é um curso totalmente à distância, tá? Que você vai aprender a adquirir, então, tá? Processar, compor, filtrar, fazer calibração de bandas e classificar imagens utilizando o software livre QuantoGIS, tá bom? Então, o Arthur depois pode explicar qual que é a versão exatamente que nós utilizamos, tá? Então, a ementa completa desse curso, ela conta com a aquisição de imagens, tá? Então, feita prática e teoria de como você fazer o download e ter acesso, né, ao banco de dados para baixar imagens gratuitas, tá? Fonte de dados gratuitos, tá? Tem a parte de pré-processamento de imagens, que vai ensinar já o referenciamento, recorte pela área de estudo e transformação radiométrica, tá? Vai também abordar a composição de imagens, tá? Que é a preparação de base de dados, composição de imagens, fusão e separação de bandas, tá? É feito também, abordada a parte de filtro passa baixo, o modelo gaussiano, e o filtro passa alto pelo Laplaciano, né? Além disso, é abordado a aritmética de bandas, tá? Que é a geração de NDVI, também detecção de mudanças, tá? E, por fim, né, a parte de cartografia e classificação de imagens, tá? Então, é abordado como que é feita a classificação supervisionada, a classificação não supervisionada, que o Arthur aí meio abordou nesse webinar, né? O pós-processamento, então, e a transformação vetorial para representação cartográfica, tá? Tudo isso prático no software livre QuantoGIS, tá? Então, resumindo, é um curso totalmente à distância, tá? Os pré-requisitos dele é apenas conhecimentos básicos em QuantoGIS, tá? A carga horária total para a realização dele é 20 horas, tá? Então, essas 20 horas o aluno consegue fazer durante um prazo de 3 meses. Então, nós damos 3 meses para que o aluno faça e acesse todo esse material, tá bom? Então, 3 meses pode distribuir aí 20 horas de estudo durante esses 3 meses, porque são vídeos já gravados e hospedados, tudo isso numa plataforma de ensino moderna e interativa, tá? Além disso, são 3 meses para prazo de tutoria, tá? A tutoria aqui é diretamente com o instrutor do curso, com o Arthur. Então, durante a aula, você tem acesso também a um suporte, tá? Então, você tem também 3 meses de suporte para tirar eventuais dúvidas em relação ao tema. Isso é muito legal porque você consegue interagir, né, diretamente em tempo real com o Arthur, né? Além disso, né, o certificado de conclusão, após concluir todas as atividades propostas no treinamento, né, emitido o certificado que tem a mesma validade de treinamentos presenciais. Então, esses cursos livres que vocês fazem hoje, esse curso online tem a mesma validade. Tá? Além disso, né, o diferencial que é o especialista aí, o Arthur, que é a autoridade no assunto, né? Então, desconto aí para inscrições, você tem acesso aí no chat, tá? Somente até hoje mesmo consigo prorrogar isso, que é R$100 de desconto. Então, o valor dele é R$397, tá? Hoje, até a meia-noite, vocês conseguem fazer a aquisição e a matrícula por R$297, tá bom? Então, como vocês vão conseguir, é só entrar no link disponível no chat, tá? Vocês vão ser direcionados a uma página que já está computado o desconto, não é necessário adicionar nenhum cupom, tá? A gente criou um link exclusivo para esse webinar, tá? Então, cliquem lá em comprar agora e proceda, então, com o cadastro. Se você já tem cadastro, basta você inserir já o cadastro utilizado na nossa plataforma. Caso não tenha, é só proceder com um novo e selecionar, então, a forma de pagamento, se é por cartão de crédito ou boleto bancário, tá certo? Bom, Arthur, então está lançado o nosso curso de processamento digital de imagens, né? Tenho certeza que é um curso completo, né? E que vai ajudar muito aí os profissionais da área de geotecnologias. Eu volto então agora para a gente responder as perguntas aí que acabamos recebendo aí durante o webinar, ok? Ok. Deixa eu compartilhar. Ok, voltei aqui. Vamos lá, então, que tá chegando muita pergunta, né? Você está acompanhando aí, né, Arthur? Vamos tentar aí tentar agrupar elas, né, e tirar o máximo de dúvida do pessoal, tá? A outra pergunta, então, Arthur, que eu recebi aqui é do Bruno, né? Ele dá boa tarde, parabeniza aí o webinar, e ele pergunta se o
o INPE disponibiliza imagens do satélite Sentinel? Bruno, eu vi essa pergunta, tá? E realmente eu cometi o equívoco. O INPE não disponibiliza. Quem disponibiliza é o Earth Explorer, que é o da Agência dos Estados Unidos de Levantamento Geológico, tá? É uma errata só. Não disponibiliza o Sentinel, ele é disponibilizado pelo Earth Explorer. O INPE disponibiliza CIBRS, a família CIBRS, Landsat, ResourceSat e os outros mais secundários, tá? Só um equívoco que eu cometi. Tranquilo. Vamos lá para a próxima, então, é a pergunta aqui do Gil, que também segue essa linha e que também é dúvida de muitos que estão conectados aqui hoje conosco. Ele pergunta qual a fonte gratuita, em sua opinião e experiência, que apresenta maior resolução espacial. Então, de todas essas fontes aí, Arthur, qual que é a sua preferida e qual que chega a obter maior resolução espacial aí? Então, a melhor resolução espacial gratuitamente aqui em território nacional é o do CIBRS 3-4, porque ele apresenta uma resolução espacial na pancromática de 5 metros, legal, né? Respeitável, e na multispectral de 10 metros. Então, você realizando uma composição de imagens e a posterior fusão, você consegue gerar uma imagem em cores naturais ou, né, enaltecendo vegetação com a resolução de 5 metros de dimensão, né, a resolução espacial de 5 metros. Então, CIBRS 3 e 4, que está disponível no site do INPE, onde eu ensino no passo 1, né, a baixar essas imagens. Tá? Tem o Spot também no Earth Explorer, que tem 1,5 metro, só que ele só é restrito ao hemisfério norte, Estados Unidos e Europa. Tá? CIBRS. Um satélite nacional, hein? Tecnologia nacional, só que com lançamento chinês. Mas a tecnologia toda nossa, é um orgulho aí, esse satélite, né? Tá disponível aí para todo mundo. É uma parceria entre o Brasil e a China, né? Bem bacana mesmo. Sim. Bom, a outra pergunta aqui é do João. Ele pergunta a melhor e a forma mais fácil de correção radiométrica e fusão. Ele pergunta se é através do plugin SCP do QGIS ou você conhece algum plugin que faça essa correção melhor aí, Arthur? Então, a correção radiométrica utilizada no curso foi pelo plugin do Saga, tá? Um conjunto de ferramentas que apresentam ferramentas de tratamento de imagens. O SCP, se ele tiver mencionado, né, que eu não vi a pergunta aqui, o SCP ele é só para classificação e pós-processamento. Ele também faz correção radiométrica, mas a correção radiométrica realizada no curso foi através da ferramenta Radiometer, né, Correction, no conjunto de ferramentas Orfeu Monteverde, que é um plugin, né, um plugin externo ao CtrlGIS, ou seja, se você for em complementos Python lá procurar ele naquele acervo, você não vai achar. Eu disponibilizo o site lá, você vai clicar no site, baixar de acordo com os bits do teu sistema operacional, né? Armazenar ele no disco rígido, fazer associação lá no opções, no menu opções, e você vai ter acesso a essas ferramentas. Fusão de imagens e correção radiométrica, tá? Orfeu Monteverde. Tá no curso lá, só conferir, tá? Mas esse é o plugin. O SCP é só para classificação, pós-processamento e algumas correções radiométricas e de correção atmosférica. Tá? Perfeito, esclareceu perfeitamente aqui a dúvida do participante. O Paulo José de Oliveira, ele pergunta se os módulos do curso são com aulas gravadas ou é interativo em horário pré-determinado. Paulo, as aulas são gravadas, tá? Então nós gravamos todas as aulas, tá? Como são gravadas, né, ela tem toda uma sequência, tá? Mas a interação, tá, para eventuais dúvidas, é em tempo real, tá? Então fique tranquilo, tá bom? Você não vai estar isolado no curso, a gente vai ter todo um acompanhamento, tá? Desses 3 meses, a partir do momento da sua inscrição, você não vai estar sozinho aí no nosso treinamento, fica tranquilo, tá certo? A próxima pergunta aqui é do Mailson. Eu acho que também já meio que você respondeu na anterior, mas ele pergunta a classificação mostrada, elaborada pelo QGIS, ali no final da sua apresentação. Ele pergunta qual foi o plugin. A
Semi-Automatic Classification Plugin. Esse é o nome completo do plugin, está lá no Complementos Python, só acessar o site do QuantumGIS, que tem a biblioteca Python, e o que Python, né, que se chama, e você só baixar e seguir os passos. Tá? Legal, maravilha. A outra pergunta aqui é do Gil. Ele pergunta se no QGIS é possível manipular os valores de reflectância alterando os seus valores. Então, há essa flexibilidade, Arthur? Sim, há essa flexibilidade, isso é mencionado no curso. Antes de você realizar uma aritmética de bandas, né, um NDVI, um NDWI, uma detecção de mudanças, você tem que corrigir a imagem, né, as bandas com a reflectância. Primeiro a gente faz a calibração da radiância para normalizar os níveis de cinza em valores de radiância e, por consequência, com os valores da radiância, a gente faz a correção da reflectância. Por quê? Como a gente vai realizar a aritmética de bandas em determinados anos, o ângulo que o satélite, que o sensor faz para coletar aquela imagem ali, esse ângulo é diferente do ângulo quando ele coleta a imagem em 2011, por exemplo. Em 2006 ele tem um θ lá, um ângulo θ. Em 2011 ele tem outro ângulo θ. Então o cosseno ele vai mudar. Então a gente normaliza isso, te corrige a imagem para que todo mundo fique no mesmo momento angular de visada, né? Vamos dizer assim, a imagem é coletada no mesmo ângulo de visada. Então isso é realizado com calculadora raster, isso é até mencionado no curso, com imagens de satélite. Quando você parte para uma seara fotogramétrica, né, VANT, drone, você também tem esse problema. Só que você não vai utilizar a distância da Terra em relação ao Sol, você não vai utilizar a irradiância estratosférica, você vai eliminar esses componentes da equação e fazer com os componentes de irradiância da câmera, a calibração, a distância focal da câmera e o cosseno, que é um ângulo que a câmera tem, que ela fez a coleta da imagem em determinados dias, né, caso ele queira comparar um dia com o outro. Caso ele queira usar só um dia, ele vai utilizar aquele cosseno mesmo. Aí ele passa para os valores de reflectância. Tá? Nos dois casos aí. Perfeito, Arthur. A Juliana perguntou aqui qual é a data de início do curso. Tá? Não tem data para iniciar o curso. Tá? Então, vocês realizando a inscrição nesse momento por cartão de crédito, o pagamento é aprovado na hora e você já pode começar o curso, tá bom? Então, o curso inicia a partir do momento que você efetiva a matrícula, tá? Então, efetivando a matrícula, o pagamento sendo aprovado, você já inicia o curso e pode já iniciar seus estudos, tá bom? Não há necessidade de acessar a plataforma de ensino em horário e dias específicos ao vivo, tá bom? Você comentou sobre drone, né, Arthur? E o público hoje aqui, pelo que eu estou percebendo, tem bastante familiaridade com os drones. E talvez seja isso um dos motivos de estar presentes hoje aqui nessa palestra, né? Então, Arthur, eu gostaria que você, na verdade, fizesse um resumo. O que é possível fazer com o QuantumGIS com as imagens obtidas por drones? O que eu consigo fazer hoje com o QuantumGIS? Olha, primeiro você precisa do hardware, né? Você precisa de RAM, de memória RAM, de capacidade de processamento, em primeiro lugar, tá? Porque a imagem de drone é uma imagem muito pesada, é muito detalhada, a resolução espacial ela já não é mais a resolução espacial métrica, ela passa a ser centimétrica, então você tem uma precisão que tem que estar à altura do seu nível de processamento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o QuantumGIS ele permite nós realizarmos mosaicos, a ortorretificação desses mosaicos com essa caixa de ferramentas Orfeu, tá? Tem uma ferramenta lá que permite isso. Ele permite realizar as classificações de imagem também, que é o recolhimento de amostras e sua interpretação. Do ponto de vista, deixa eu pensar aqui agora, do ponto de vista da aritmética de bandas, você trabalhar com infravermelho, você necessita de uma câmera termal do infravermelho, né? Uma câmera NIR. Então, aí já depende da sua plataforma do drone, né? Aí você consegue realizar os processamentos no ambiente QuantumGIS. Mas todas as ferramentas podem ser utilizadas com imagem de drone. Basta você ter capacidade de processamento dessas imagens que são pesadíssimas. Ontem mesmo eu estava trabalhando com uma imagem que até quero mencionar o Jeff, que ele me forneceu, né, uma imagem de drone,
E eu estava trabalhando no meu computador HP, que tem 2 GB de processamento, horrível realizar o processamento, muito lento, para a imagem ser visualizada demora. Então, o meu laptop que tem 8 GB de processamento, eu já consegui trabalhar melhor. No entanto, com algumas demoras, com alguns erros de falhas no processamento, por causa da minha própria memória RAM mesmo. Então, em primeiro lugar, você tem um processamento bom. Em segundo lugar, você vai escolher as ferramentas necessárias e você pode aplicar com imagens de drone. É imagem. A fotogrametria também é um sensoramento remoto. O sensoramento remoto não se resume somente à plataforma orbital, né? A plataforma abaixo, vamos dizer assim, abaixo da troposfera, também é considerado um sensoramento remoto. Tá? A fotogrametria tanto convencional como a não tripulada. Tá? Então é possível realizar ortomosaicos, aritmética de bandas, filtragem também. Tá? Então pode sim. Perfeito. Esclareceu e resumiu perfeitamente. Vamos lá para a próxima, então. O César aqui comenta que o horário de verão acabou atrapalhando a questão do horário dele. César, não se preocupe, ele está entrando agora, 1 hora depois. Então, quem entrou agora não se preocupa, tá, pessoal? Tudo foi gravado e nós vamos disponibilizar na íntegra para vocês, tá bom? Só vamos precisar de um tempinho aí, no máximo amanhã de manhã, vocês vão ser notificados nesse mesmo e-mail que cadastraram, tá? Para acessar o replay na íntegra, tá bom? Fiquem tranquilos. Realmente o horário de verão tem muito disso, né? O André aqui pergunta se comprar o curso hoje, ele pode deixar para iniciar daqui 1 mês? Sim, André, você pode, tá? Não tem problema nenhum. Eu só peço que daí você notifique, tá bom? Nossos meios de contato que você vai iniciar no dia tal, tá? Aí não tem problema, tá bom? Daí a gente conta a partir do momento que você vai iniciar o treinamento. Isso é válido também, eu não deixei claro na minha apresentação, mas caso ocorra algum imprevisto e você não conclua o curso em 3 meses, não se preocupe que o curso não vai ser retirado, tá bom? Nós somos bem flexíveis quanto a isso, né? Então a ideia é que vocês aprendam, né? Então, caso ocorra um imprevisto, basta notificar, entrar em contato conosco, que nós conseguimos prorrogar o prazo, tá bom? Não se preocupe em relação a isso, tá certo? Vamos lá, que tem mais dúvidas aqui. Deixa eu ver uma que agrupe várias perguntas, uma só. O Gil aqui pergunta, no caso de drone, não deveria ter uma câmera que capta a frequência RGB separadamente? No caso do drone, a câmera termal e a RGB são separadas, né? Você faz um voo imagético e depois você faz um voo infravermelho. Aí depois você combina esses 2 levantamentos e realiza aritmética de bandas ou a própria composição de imagens mesmo. Tá? Mas são 2 voos. Tá? Ou se você quiser fazer uma bandalha, sei lá, colocar uma câmera embaixo da outra ou paralela, aí a qualidade vai lá para o espaço, né? Mas tem gente que dá o seu jeito. Mas o certo é fazer 2 voos. Um é feito com a fotogrametria convencional, um voo laser, que é um voo com uma outra frequência, né? um outro ambiente de levantamento, e o outro voo, um voo imagético. Tá? Ótimo, perfeito. Estou recebendo bastante dificuldade de quem é residente fora do Brasil. Nós temos hoje participantes aqui de diversos países da América Latina, tem o da Europa, também o pessoal de Portugal. Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado da apresentação. E eles também estão com dificuldades para fazer a inscrição no curso. Realmente, o curso na matrícula exige CPF. E isso não é possível para quem é de fora. Então, quem está participando conosco e é de fora e pretende realizar a inscrição, eu estou deixando aqui o meu e-mail, tá, no chat. Então, aí vocês entram em contato e mandam um e-mail falando que você quer fazer a matrícula, né? Que aí eu passo um tutorial para vocês fazerem a inscrição e oriento certinho, tá bom? É um pouquinho diferente, que aí a gente precisa usar o PayPal, tá?
e é outra plataforma. Então aí cada caso é um caso e eu preciso que vocês entrem em contato. Tudo bem? Arthur, no mais, assim, das perguntas que chegou até o momento, seriam essas, né? Então, antes de finalizarmos esse evento, eu gostaria, então, que você desse suas considerações finais, né? E, né, algumas orientações aí para quem está começando a utilizar o QGIS, principalmente para a área de processamento digital de imagens e cartografia. Gente, muito obrigado pela audiência, primeiramente, tá? Obrigado, Ivan, pela mediação, obrigado a todo mundo, né, que disponibilizou a tarde para saber um pouquinho sobre processamento digital de imagens. O ContourGIS é uma ferramenta gratuita, livre, tá? Ela vem aí com o objetivo mesmo de, né, de disseminar o conhecimento geográfico, né, todo o processamento geográfico, seja de imagens, seja de dados vetoriais, mas o principal objetivo desse curso é a geração de cartografia. A cartografia vetorial, uma cartografia matricial, todo esse processamento, essa manipulação, essa transformação de imagens foi para essa finalidade. Tá? Para quem quiser trabalhar com PDI, o mercado é bem amplo, o mercado atende desde setores de meio ambiente até setor de mineração, né, que são bem antagônicos, né? Mas setores também de transporte, todos os setores que necessitam aquela informação que a imagem traz para você e a tradução dessa informação. Porque uma imagem, ela traz várias informações. Então, você ter a precisão do que você vai comunicar com aquela imagem ali, que é através da cartografia, que é a ferramenta de comunicação, isso é muito importante. Então, uma boa classificação de imagens, uma composição eficiente, a aplicação de uma filtragem necessária e também o estudo temporal através da aritmética de bandas, isso tudo é fundamental para você tornar a sua análise mais precisa, mais simples. Tá? A simplicidade é o conceito-chave do QuantumGIS. Tá? E com esse curso eu mostro isso, tento mostrar da melhor forma. Tá? Existem outras ferramentas também aplicadas ao imaginamento, à manipulação de imagens, mas seria um curso de pós-graduação. Tá? Essas são as principais ferramentas, as ferramentas mais proeminentes assim, dentro do contexto corporativo, do contexto, né, de pesquisa. E espero que vocês gostem, que vocês me tragam dúvidas, que eu também aprendo, tá? E é isso, gente. Muito obrigado aí por tudo. Boa tarde e vamos fazer o curso e aprender. Legal, Arthur. Obrigado. Enquanto você estava dando suas considerações finais, chegou uma pergunta pertinente, então vamos fazer ela só para finalizar mesmo e eu dar os últimos lembretes e explicar como vocês vão acessar o replay. Mas a pergunta é da Marina. Eu acho que talvez não deixei um pouco claro ali. Ela pergunta quais são os requisitos básicos de conhecimento para fazer esse curso de processamento digital de imagens. Tem que ter um conhecimentozinho de processamento remoto, tá? Já tem que ter uma intimidade, né? Leia alguns artigos, né? Leia algumas informações sobre cartografia, porque embora eu explique, né, bem detalhadamente sobre o espectro eletromagnético, o conceito físico, né, com o passo a passo, né, sempre precisa, né, de um conhecimento prévio, para não entrar, né, de paraquedas, tá? Mas nada muito, né, científico, muito avançado, não. Um breve conhecimento, alguns artigos lidos, alguns trabalhos realizados por outras pessoas, você já consegue ter a bagagem teórica, né, para fazer o curso. Tá? E também, durante o curso, nós disponibilizamos uma bibliografia básica, né, para você acompanhar. Tá? Então, nós temos referências também de, né, livros, e-books, enfim, e também webinars passados que servem como capacitação. Tá? Então, durante o curso, nós também disponibilizamos todo esse material para vocês terem acesso, tá bom? Então, fica tranquilo, tá? Eu posso dizer assim, que se você está querendo aprender sobre processamento digital de imagens hoje no QGIS, você pode fazer o curso, tá? Só que aí você vai ter que esforçar um pouquinho e entrar nas referências que nós disponibilizamos, né? E ler bastante a respeito. Né? Em cada prática tem uma referência, todo o embasamento teórico. Ivan, deixa eu só responder essa pergunta do Antônio Eirivando. Claro, gostaria que você perguntasse a aplicação do PDI para agricultores de precisão. N aplicações, desde da aritmética de bandas,
você passa para engenharia climática, engenharia topoclimática, você também tem o processamento digital de imagens meteorológicas, dados meteorológicos, você tem aplicação com imagens de drones, você tem aplicações em modelo digital de terreno, a partir de imagens, N aplicações. Isso aí já fazendo como é que se chama? Do filme, que você já fala o filme, um spoiler, né? Já fazendo spoiler, esse curso já está sendo desenvolvido e já vai ter um PDI aí com GIS, tá, para agricultura de precisão, que realmente é um mercado que necessita dessa tecnologia por ser livre, né, e por ser também eficiente. Legal, é isso aí. Bacana, Arthur. A Cristiane pergunta quais as literaturas básicas para quem está iniciando o PDI. Vamos deixar também no replay, tá? Eu vou deixar no replay uma listagem básica, tá? Para vocês poderem acompanhar e também se inteirarem melhor, né? Que é realmente um assunto muito pertinente, né, para geotecnologias, né? Pessoal, mandando parabéns, muito obrigado. É realmente gratificante receber o feedback de vocês, tá? E queria dar o último lembrete, então, antes de finalizar, que o replay, tá? Vocês vão ser notificados no mesmo e-mail que vocês cadastraram, tá bom? Então, não se preocupem. Só verifique, às vezes, o spam, tá? Às vezes, nossas comunicações acabam não indo para a caixa de entrada. Então, só dá uma conferida que, no máximo, até amanhã a gente já notifica vocês por e-mail, tá bom? Pessoal, sem mais, então, agradeço, espero que tenha contribuído bastante para vocês, tá? Arthur, se você quiser também deixar os seus contatos, fica à vontade aí no chat, tá? Para futuras consultas aí dos nossos participantes, tá bom? Então é isso, agradeço novamente. Arthur, obrigado, o curso está lançado, então é isso, nos vemos aí no curso online de processamento digital de imagens com o Quanto diz. Um abraço a todos, até mais. Obrigado, pessoal. Boa tarde.